Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, diretor de marketing editorial na MIT Sloan Management Review Brasil. Estamos aqui em mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, onde a gente traz diferentes convidados para ter uma conversa alto nível sobre liderança, gestão e inovação. O tema dessa temporada, como eu tenho repetido aí nos outros episódios, né, a gente fala sobre IA, uma questão de liderança e não só de tecnologia. Então, a gente tem isso, né, essa trilha que a gente acaba trazendo aí essas diferentes visões para isso durante essa temporada. Hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer aqui de receber o João Alvarenga, que ele é diretor executivo de TI, Digital e Dados no Grupo Fleury. Bem, então vamos lá, João. Muito obrigado aí pela sua participação, por estar aqui com a gente, colaborando aqui no Futuro Vem do Futuro, né, esse o podcast nosso aqui oficial. Vamos começar pelo começo. Então, vamos falar um pouquinho de você, tá, João? Assim, eu sei que você passou por diferentes setores, né? Então, telecom, automotivo, SaaS, enfim, até chegar hoje na saúde, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, dessa trajetória e também o que cada uma dessas experiências ensinou você a liderar a tecnologia, assim, que talvez você não encontraria se tivesse num setor único, assim. Como é que esse repertório trouxe aí pra você aí, essas experiências? Perfeito, Leandro. Obrigado pelo convite. Imagina. Espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Bom, acho que você falou um pouquinho, realmente, um resumo aí da carreira profissional, vários tipos de indústrias, vários tipos de tecnologias ao longo de todo esse tempo, desde indústria até por empresas de tecnologia, empresas automotivas, General Motors e Stellantis, e nos últimos 13 anos na área de saúde, que foi uma área que eu me encontrei, literalmente me encontrei, onde eu pude aplicar toda essa minha experiência anterior e colocar em prática, e trouxe propósito também para a minha carreira, sabe? A questão de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, te dá um ânimo a mais, pelo menos no meu caso. Então, ao final do dia, uma solução tecnológica que ajude um cliente, que ajude um paciente no momento mais difícil ali da vida, é muito gratificante, sabe? Então, que seja 10 segundos a menos numa fila, o que isso pode significar para aquela pessoa. Então, me trouxe muito esse lado humano, sabe? Que é um lado que eu tento passar muito para o time, que é respirar realmente, ir a campo. Time de tecnologia, geralmente dentro de salas, né? Dentro de CPDs e pouco indo a campo, mas é essencial na área de saúde esse tipo de approach, conhecer a dor do paciente, conhecer a dor, o que se passa, o que seria 5 minutos sem sistema dentro de um hospital, 10 minutos sem sistema dentro de uma unidade. Qual que é o impacto da tecnologia nesse tipo de problema? E aí a pessoa, sabendo disso, tendo conhecimento de causa, ela volta para o escritório de uma maneira diferente, de uma maneira transformada, sabendo que a principal função dela ali é ajudar vidas. Então tem uma grandeza nisso. Então me trouxe um propósito muito grande essa questão. Então me encontrei, acredito, nesse lado da área de saúde. Do ponto de vista acadêmico, a minha formação, que me ajuda até hoje, que até é um ponto interessante de citar, eu formei em administração de empresa, a graduação. Depois que eu fui me especializar, e aí foi MBA, foi mestrado, curso de especializações, sempre em ciência da computação. Tá. Mas inicialmente administração, que é algo que a gente pode discorrer hoje aqui também. Por quê? Porque esse pezinho ali de administração de empresas me trouxe propósito para o uso da tecnologia. Nunca é tecnologia por tecnologia. Um dos erros que as empresas praticam e cometem, melhor dizendo, é pensar primeiro na tecnologia. E a tecnologia nunca deve ser pensada inicialmente. Ela deve ser consequência de uma série de outras coisas. E pode ser que você use a solução tecnológica, e pode ser que você use uma solução analógica para resolver aquele tipo de problema que a empresa tem. Então, em tempos de IA, onde o profissional de tecnologia, não só o profissional de tecnologia todos, mas o profissional de tecnologia tem que começar a repensar um pouco também a carreira, porque muita coisa vai passar a ser automatizada, é natural isso. Já vi outros movimentos no passado, é só a gente olhar para trás um pouco que a gente consegue prever um pouquinho do futuro. Sim. Então, olhando para trás, eu vejo que dentro da própria tecnologia muitas coisas vão mudar, mas um conhecimento que continua sendo e vai continuar sendo essencial, mesmo em tempos de IA, é o conhecimento do negócio.
Então, a gente vê claramente uma mudança de perfil necessário para esse profissional de tecnologia, de deixar de ser aquele profissional extremamente técnico para virar mais um quê? Um profissional de negócios que conhece de tecnologia e que pode usar a tecnologia para aplicar dentro do negócio. E conhecer o negócio é essencial. Por isso, a minha dica aí de realmente levar o seu time para campo, para vivenciar realmente o que é uma dor, literalmente, uma dor de um paciente. E aí ele volta revigorado e com propósito e consegue criar as pontes com as áreas internas de negócio. Então, são os stakeholders que a área de TI trabalha, né? São os clientes internos e os clientes externos. Sim. Então, essa ponte, esse profissional tem que saber fazer essa ponte. Então, é um pouco aí um pouco da minha história, que vem muito também do advento da própria internet, né? A gente estava falando anteriormente aqui de tecnologias que a gente conhece, como começou, como foi o meio, como foi o fim. E eu naveguei essa onda da internet. E como é que foi esse interesse na tecnologia? Porque você saiu da administração e depois você... Foi isso? Foi isso. A internet? É? Foi logo nessa época ali, Legal. Que não tinha nem a internet comercial ainda. Estou falando de 1990, Sim. 91, eram as BBS, fax modem. Sim. Ninguém da sua casa podia falar no telefone. Sim. Minha mãe me xingava, sai da internet, eu quero falar no telefone. Só podia conectar depois da meia-noite, era um pulso só. Era um pulso, né? Só. Sim. Então era a época da BBS ainda, e que eu sempre fui muito autodidata, sabe? Então o meu dia, na realidade, ele começava às 11 horas da noite. Depois do meu trabalho, que ainda não era inicialmente, era num banco, e não era dentro de tecnologia. E depois da faculdade eu chegava em casa 23 horas. 23 horas começava o meu dia. O que eu vou fazer de transformacional para transformar o meu amanhã? O que eu quero? O que eu pretendo? Não vai cair no meu colo. Eu tenho que batalhar. E aí 23 horas começava o meu dia. Oh. E aí é uma pergunta que eu deixo também para todos aqui. Qual trabalho você começaria às 23 horas e iria até 3 horas da manhã amarradaço? Feliz e falando, cara, isso aqui que eu quero ser, isso aqui que eu quero trabalhar, é uma pergunta provocativa que eu deixo. E aí eu vi que a computação, a internet, na época foi a construção de websites. Eu fiz o primeiro site da internet brasileira. Ah, é? Teve uma menção honrosa do jornal o Globo, 5 anos atrás, eles foram descobrir os pioneiros da internet. Aí me descobriram. Eu fiz o primeiro site da internet brasileira, onde ninguém conhecia, na época era HTML, ninguém Sim. conhecia HTML. E não tinha livro, não tinha nada. Eu buscava isso na própria BBS, a seção de sites, principalmente dos Estados Unidos na época, e aprendi autodidata. Então, assim, isso me motivava. Então, ali eu vi que o meu diferencial, um dos diferenciais que eu teria, e que todo profissional tem que ter, é amar o que faz. Amar o que faz. Caso contrário, você vai ser mais um. Sim. E eu não queria ser mais um. Então, nesse momento, eu vi qual que era a minha trajetória, qual que era o meu caminho, o que eu amava fazer. E aí começou a paixão toda pela área de tecnologia. Muito legal, João. Acho que assim, tá bem claro. O propósito é uma coisa muito forte na sua jornada, assim, né? E também esse que a gente fala de entrar no flow, né? Fazer o que ama, né? Enfim, muito legal, muito bom. Você sabe que essa temporada a gente tem falado muito sobre IA, muito uma questão de liderança e não só de tecnologia, né? Não deixa de ser tecnologia, mas é muito mais uma questão de liderança. E eu acho que o bate-papo aqui vai ser muito produtivo e rico, porque exatamente você tem, dentro dessa sua trajetória, a experiência dos dois lados, né? E também informação também para isso, né? Mas antes da gente começar a pensar esse lado liderança seu aí também, que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar, eu queria saber um pouco da sua chegada no Fleury. Foi em 2023, dentro da fusão, né? E estava passando com muito investimento em tecnologia nessa época. Enfim, como é que foi para você entrar nesse cenário, né? Então, entrar nesse momento ali no Fleury. E o que você encontrou ali, talvez fosse diferente do que você esperava, né? Assim, estava na área da saúde, eu acho que tem muito essa ligação aí com o propósito, como você falou. Mas agora, olhando ali nesse momento, cenário 2023, assim, como é que foi essa chegada no Grupo Fleury? Sim, foi um movimento, né? Foi em 2023, a gente já entramos aí no 4º ano dessa sinergia aí obtida, né? Desse movimento entre Fleury, Grupo Pardini. Mas, assim, a gente tem muito mais coisas parecidas entre as duas organizações do que coisas obscuras. Ou seja, houve uma união de cultura
muito grande nessa fusão, sabe? O que me chama muita atenção que é o lado da qualidade assistencial. Isso sempre me chamou muita atenção das duas companhias. Eu, oriundo ali de Pardini, com uma preocupação imensa com qualidade, e no Fleury a mesma coisa, ou seja, a qualidade assistencial, a qualidade do atendimento, o paciente, não é só no PowerPoint não, né? Colocar o paciente no centro, o PowerPoint a gente sabe, é a coisa mais fácil que tem, mas a gente sente na prática isso, literalmente é isso. Então a gente vai até falar de IA aqui, mas já antecipando. Não, por favor. Ela não supera a expectativa, a necessidade, a dor, nunca vai vir na frente. Então, isso foi muito bom para mim, porque não teve um choque cultural de outros valores. Não, os valores eram muito parecidos. Então, foi ótimo nesse sentido, sabe? Do paciente realmente em primeiro lugar, a qualidade assistencial em primeiro lugar. Então, isso já foi um habilitador muito importante nesse movimento. Tinha uma característica também do Pardini explorar muito o mercado B2B, a gente chama internamente de lab to lab, e o Fleury explorar mais o mercado B2C. Uhum. Então, foi uma fusão vitoriosa nesse sentido, porque pegou os dos dois melhores mundos. Quem faz o melhor lab to lab, que a gente chama, né, que é atendimento a laboratórios menores ao longo do Brasil. São mais de 8 mil laboratórios que são atendidos diariamente, são 2.100 municípios. Esse é o lab to lab, dá 2,5 voltas por dia, em termos de quilometragem, para ir na casa de todos esses laboratórios, pegar uma amostra, colocar num carro, colocar num avião, processar e em 24 horas ter um laudo. Então, é uma operação bastante nervosa, uma logística que tem que ser muito eficiente. Muito bem costurada. Muito bem costurada, que a IA hoje nos ajuda muito em questões de roteirização, em questão de quais clientes atender, quais clientes não atender. Isso tem uma ajuda muito grande. E o B2C fortíssimo no Brasil inteiro da marca Fleury e outras marcas do Grupo Fleury, né? Então, ali a qualidade assistencial, a presença nas unidades, o relacionamento médico, outra fortaleza muito grande que o Grupo Fleury tem, né? São 100 anos de vida e muito pautado no relacionamento médico. Então, uma preocupação muito grande de atender bem também o médico, não só o cliente. Sim. Então, tem um atendimento muito one-on-one com os médicos prescritores. E eu acho que foi um mix um pouco disso que eu falei, de lab to lab, de corpo clínico, de qualidade assistencial e de B2C, que foi o cenário que a gente chegou. Nessa fusão e nessa entrada no Grupo Fleury, você já entrou na área de dados, digital e inteligência artificial isso, ali. Correto. Tá, legal. Aí trazendo um pouco disso, né, desse tema. Da inteligência artificial mesmo, né? Eu tenho aqui, como eu falei para você, eu tenho mapeado aqui alguns cases, né, de embolia detectada em 15 minutos, exames de ressonância com capacidade dobrada, tudo. Mas, assim, quais são os cases, além desses, né, que realmente números impressionantes, assim, quais são outros, assim, que você acha legal de trazer, assim, pra gente? Antes de eu fazer a próxima pergunta, que é como chegou nisso também, né? Então, contar um pouquinho da cozinha, né? Dos bastidores aí para chegar nesses projetos aí de IA. Leandro, sem dúvida, os exames de imagem foram os pioneiros, sabe? E não é pré-chat GPT, bem antes. Porque o cenário de exames de imagem é um cenário perfeito para uso de inteligência artificial. Desde a análise das imagens, a olho nu a gente enxerga uma coisa. Você coloca uma máquina com grande capacidade, ela enxerga muito mais do que a gente. Sim. Então, ela consegue encontrar achados que talvez a gente, a olho nu, não consiga. Isso é muito importante para o cliente, muito importante para o paciente. E de tempos para cá, até antes pré-ChatGPT novamente, a própria máquina nos ajudando. As próprias máquinas dos fabricantes nos ajudando na confecção do que ela viu, na confecção de laudos, de achados, mas de sugestões. Uma coisa muito importante, a triagem. A triagem sempre foi feita de forma manual. A gente vai laudar, o médico vai laudar de acordo com a chegada, né? Quem fez o exame às 8, eu vou laudar primeiro de quem fez o exame às 10. A IA já nos ajuda a fazer uma triagem selecionada. Ou seja, não é na ordem natural, é na ordem de criticidade. Os casos mais críticos são laudados primeiro. Então, essa ajuda é real, porque quem realmente vai precisar
mas vai ter o resultado antes, vamos chamar assim. Então, isso é uma aplicação muito importante para a gente. E isso ela já sinaliza, e aí isso já vai sendo direcionado automaticamente na fila, vamos Exatamente. dizer assim. Entra numa Nossa, que massa. fura a fila, sabe? Tá. Então, isso é muito legal. Então, a imagem, voltando para a imagem, ela foi ali talvez a precursora do uso de IA. A grande questão do uso de inteligência artificial, vamos citar outros exemplos aqui, mas é ter que não pode nunca ser esquecido, e é premissa dentro de uma área de tecnologia. É ter uma estrutura uma base de dados bem feita, uma base de dados estruturada. Caso contrário, não adianta colocar modelos de LLM ali, o que for, não adianta, não vai sair inteligência dali, não vai sair informação. Então, a gente já vem trabalhando há cerca de 4 anos nesse grande, a gente chama de lake, data lake, nesse grande data lake corporativo, que é a verdade da companhia. A verdade da companhia está ali. Os cases clínicos estão ali, opiniões médicas, laudos, evoluções dos nossos pacientes, o histórico de exames dos nossos pacientes, além de dados também do nosso back-office, da operação interna. Sim. Então, a partir do momento que a gente hoje denominou de Fleury Data Hub, esse Fleury Data Hub passa a ser a fonte da verdade, onde você coloca e pluga modelos de LLM ali e você consegue extrair e virar e transformar aquele dado em informação. E essa é a grande questão. Imagina uma empresa centenária, a quantidade de dados que ela tem. Sim. É surreal. Só que dado não é informação. E a IA, uma das grandes vantagens da IA é acelerar esse processo de transformar dado em informação. E numa velocidade muito maior, numa facilidade de recuperação de informação muito maior. A gente sempre era dependente de softwares, de grandes softwares, de ERPs, softwares de prontuário eletrônico, sim, que muitas vezes tem uma barreira ali da user experience, de softwares não tão amigáveis, de vários cliques para chegar numa informação, um médico com um paciente na frente dele sendo atendido. Muitas vezes o que a gente nota? O médico olhando muito mais para o monitor da tela do computador do que para o paciente. Então, o que a gente nota aí? Uma grande oportunidade que a gente já vem fazendo também, que é buscar os dados do paciente, o médico, de forma em linguagem natural, via prompt ou via voz. Então, ele não precisa entrar no prontuário eletrônico e dar 30 cliques para chegar na última informação do último hemograma que aquele cliente fez. Ele vai fazer uma pergunta via prompt, que nem a gente faz hoje no ChatGPT, ele vai fazer. Só que ele vai acessar o quê? O Fleury Data Hub, que é essa base da verdade. Ali a gente confia no que está ali. Ali não tem viés. Ali é uma base confiável. Então, é uma riqueza muito grande, um poder muito grande que o grupo tem nas mãos para a real utilização. Então, eu dei um exemplo do corpo clínico acessando prontuários, ou seja, ele não precisa entrar mais no prontuário, porque os dados do paciente estão no Fleury Data Hub, que é essa base de dados que vai facilitar a recuperação da informação numa tempestividade eficiente, ou seja, muito mais rápido. Então, eu acho que esse é um dos grandes pilares. E aí, N aplicações, né? Inicialmente, eu acredito que toda empresa vem buscando muito eficiência, automação, sabe? A gente tem casos de eficiência, automação, envio de insumos para as unidades, envio de insumos para esses 7.000, 8.000 laboratórios conveniados. Hoje existe já um modelo que acerta 99% das vezes o que mandar, para quem mandar, com qual quantidade mandar. Ou seja, isso era um mato alto, que é outra dica que a gente tem que buscar também, que é buscar essas oportunidades que tenham retorno rápidos, que dê quick wins, retornos financeiros, porque a partir do momento que você traz isso para a companhia, o horizonte começa a se abrir mais, porque todo mundo fala, opa, que legal, cara, olha que oportunidade que trouxe, olha o que eu tinha dado, mas não tinha informação. Então, a gente tem modelos de insumos, tanto para lojas no B2C, quanto para o lab-to-lab, para o envio de insumos, rotas logísticas, 2 voltas ao mundo por dia. Imagina a complexidade disso. Então, é uma roteirização que a gente tem em tempo real, de acordo com o trânsito daquele momento, e uma previsibilidade para o laboratório conveniado de quando vai chegar o nosso carro lá para buscar a coleta dos exames. Então, ele passa a ter, a gente criou uma plataforma que tem o MyPardini e agora em desenvolvimento o MyFleury, que é exatamente para esse laboratório conveniado se relacionar de forma digital com a gente. Então, ele tem uma previsibilidade de quase tudo.
quando vai chegar a coleta, onde que está o material dele, quer tirar uma dúvida com um médico nosso, quero pagar a segunda via de conta, quero dar prioridade para um exame que eu mandei, quero saber que horas vai ficar pronto o meu laudo. Isso tudo ele consegue de forma digital hoje, sabe? Então tem mecanismos de IA ali dentro, até mesmo para integrar sistema com sistema. Porque 8 mil laboratórios conveniados no Lab2Lab estão integrados com o meu sistema de produção. Então o laudo ficou pronto a 14 horas e 1 minuto, 14 horas e 1 minuto, esse laudo está lá na ponta, seja em Maranguape, na Bahia, para o laboratório de lá. E aí já com a máscara de laudo dele, ele coloca o logotipo dele. Então 14/1 ficou pronto, 14/1 está na mão do cliente lá em Maranguape, na Bahia. Ou seja, isso também é feito, ajudou muito os famosos, a famosa taxonomia de para. Esse exame aqui tem um nome tal com esse código. A gente gastava 1 mês fazendo isso. Hoje, com o IA, a gente gasta exatamente 3 minutos fazendo essa codificação. E assim, são milhares de exames, não são poucos. Sim, números impressionantes, né? Se você pensar, de 3 meses para 3 minutos. 3 minutos. Essa codificação que a gente levava muito tempo. Então, a gente consegue hoje fazer integrações, sistemas de uma forma muito E isso muito foram 4 rápida. anos de criação desse hub, é isso? Foram Os dados, né? A dados, organização dos dados ali. Tá. Sim, exatamente, que se tornou-se a base, sabe? Isso eu falei um pouco mais de tarefas mais administrativas, né? Mas você tem também no cuidado do paciente, os exames de imagem, a gente vem trabalhando agora de uma maneira mais amigável, já tem alguns médicos testando, que são os exames de imagem com o médico narrando o que aconteceu com aquele exame de imagem. Tá. Então, e a gente pode colocar um avatar ali com a figura do médico, falando ali um a um, olha, esse exame aconteceu isso, aqui nessa imagem a gente pode observar isso, ou seja, não é aquela imagem fria, calculista, Sim. Não, é o médico te explicando, sabe? Isso vai poupar tempo e vai trazer muita personalização e vai trazer o cliente no centro novamente, que a gente sempre prega, ou seja, vai trazer uma interface muito mais amigável para o cliente. E não deixa de ser um diferencial competitivo, né? O cliente vai querer esse tipo de personalização, esse tipo de tratamento. Olha que bacana, eu consigo ver o médico me explicando aqui, não é só pegar o exame como antigamente. Então, são diferenciações que a gente faz. E o que a gente acredita muito, Leandro, é nessa hiperpersonalização by IA. A IA te ajudando muito nessa hiperpersonalização, que é um tratamento único. E aí a gente começa a falar de medicina personalizada, a gente já tem também produtos em produção, indo originalmente na sua pergunta, de mais exemplos, né? De linhas de cuidado. Então, a gente consegue pegar históricos, desde que com permissão, tá? É outra coisa importante que a gente tem que citar aqui, que é uma área muito regulada. Então, é uma IA que tem que ter muito comprometimento, ela tem que ter 100% de acerto, não basta 99,999. Sim. E sempre supervisionada, que é outra característica de áreas muito reguladas, sempre supervisionada. Então, a figura clínica continua e vai continuar sendo essencial para essa qualidade que a gente quer atingir. Então, linhas de cuidado, desde que o cliente dê o opt-in, e ele também pode dar o opt-out, ter o histórico todo dele e mandar um push notification personalizado para o médico daquele paciente. Olha, esse exame aqui não foi tão bom, deveria ser feito um outro tipo de exame para a sequência do diagnóstico. Então, muitas vezes se para no tempo, né, aquele exame. E o paciente fica sem saber, ou mesmo sabendo, não volta, tem outros... Sou eu. Eu, às vezes, sou assim. Como paciente, às vezes, sou assim. Eu pego o exame, beleza, tá tudo bem nos parâmetros ali, pronto. Vamos vida que segue. Às vezes, não. Então, a gente já consegue mandar para várias linhas de cuidado uma notificação para o médico. Olha, avisa o seu paciente, avisa o Leandro, que é importante ele seguir aqui, porque o diagnóstico não foi completo ainda, não foi finalizado. E a gente acredita muito nisso, sabe? No final do dia, né, no tratamento precoce, no aviso de algo que precisa ser feito de uma forma muito rápida, de uma personalização, na interface com esse cliente, para que seja muito simples, muito fácil, muito amigável, quem sabe até via prompt, quem sabe é até uma provocação que eu venho fazendo. Será o fim dos apps? Será o fim do www no sentido das páginas institucionais? Não como estrutura básica. Mas será que as interfaces estão mudando? Será que vão ser interfaces completamente diferentes? Será que eu posso pedir tudo isso que a gente está conversando aqui num prompt? Posso, talvez possa ser o futuro, de uma maneira muito mais simples. E agentes
por trás fazendo toda essa atividade. É uma outra provocação que a gente vem fazendo dentro de casa, sabe? De mudanças de interfaces. A gente vai começar aí um piloto sobre isso, mas acredito muito no poder do dado gerando informação customizada para melhorar a vida do nosso paciente. João, tá já sensacional. A gente está aqui já na metade da conversa, vários cases legais, vários insights também muito bons assim para a gente aqui, até para a audiência. Tem uma coisa que eu queria pensar e para gente discutir um pouco. Você já mencionou que a saúde é um setor muito regulado e deve ser assim, né? Eu acho que exige isso. Mas tem uma fala sua que é sobre a IA exige um olhar humano, né? Sempre, né? E aqui, quando você traz esses exemplos, a gente está falando de organização desses dados, a gente está falando de escala, né? Você falou quantos laboratórios? 8.000. 8.000 laboratórios, então tem bastante coisa envolvida, né? Tá totalmente escalável esses projetos, né? Mas eu queria pegar um pouco da sua percepção de o humano nesse loop, né? Então, principalmente na área de saúde que exige. Então, você acabou de escrever um piloto onde vocês estão pensando com muito carinho num avatar para que aquilo fique mais humano, né? Como é que você mantém esse olhar humano? Como que vocês têm pensado esse lado, assim, para não criar uma simetria e manter o que precisa ser nesse setor, sabe? Muito bom, Leandro. Acho que eu falei um pouquinho, não de forma direta, mas o que é interessante? Esse olhar, em primeiro lugar, literalmente, não é na teoria, é na prática, o olhar do corpo clínico e o olhar do paciente, em primeiro lugar, faz acontecer muita coisa. Tá. Só essa frase. Sim. Vamos olhar primeiro o paciente, vamos olhar primeiro o corpo clínico. E isso muda completamente a origem dos nascimentos dos projetos de IA. Então, o produto não é um algoritmo, o produto é o cliente. O produto não é um modelo de LLM, o produto é o médico. Então, a tecnologia talvez seja a questão mais simples, a questão mais fácil, a implantação da tecnologia. A grande questão é descobrir o quê? Descobrir o problema certo a ser atacado e fazer com que a organização inteira se sinta participante. Logicamente que vai ter áreas mais afetadas num projeto X, áreas menos afetadas num projeto Y. Mas a comunicação, a transparência, o engajamento, isso é fruto de sucesso em qualquer iniciativa, não só de IA, em qualquer tipo de projeto. E mais ainda agora eu estou sentindo mais ainda essa necessidade do famoso change management. O famoso change management vai chegar mais forte ainda, porque a IA, nesse momento que a gente está, não conhecendo ainda todas as consequências e todo o seu potencial, pode gerar muito medo. Mas a gente já viu isso acontecer no passado. A gente já viu a ondas de ERPs. Vou perder o meu emprego porque o ERP vem aqui e vai automatizar todas as tarefas. Sim. Aconteceu isso na prática? Não. Descobriu-se um outro tipo de problema depois que o ERP foi implementado. Entre outras coisas, da qualidade do dado. E aí a pessoa que fazia uma função A começou a fazer uma função B. Não, agora vai vir em cloud. Cloud vai acabar com os data centers, com os CPDs. Teve um movimento? Teve. Mas gerou-se o quê? Um outro tipo de problema. O cloud está trazendo para a gente um outro tipo de problema. Ou seja, o profissional teve que estudar novamente um outro tipo de assunto que já era a base dele, mas ele teve que pivotar. Ele pivotou e agora é um especialista em cloud. A internet vai acabar com os empregos, vai automatizar tudo. O que a gente viu? Não, a gente criou um outro tipo de problema. Então, eu acredito muito nisso, olhando para trás, que a gente vai criar outros tipos de problema com a IA. Agora só se fala coisa boa. Daqui a pouquinho, com o uso massivo das empresas, a gente vai já estamos começando a ouvir, né? Coisas ruins, vieses, decisões erradas, dados privados sendo expostos, a gente já começa a ver pilotos que não escalam, né? Ou seja, e aí vem a pergunta, e quando a IA errar? São outros tipos de problemas que a gente vai enfrentar, outros tipos de formação que a gente vai precisar ter, acadêmicas. Um exemplo simples, uma função X deixou de existir, mas existia 3 anos atrás a profissão denominada criador de prompt. Quem pensava nisso? Não. Hoje existe criadores de prompt, porque esse cara é extremamente útil.
Um prompt que pode demorar semanas para fazer, esse cara pode fazer em minutos e trazer o resultado em segundos. Ou seja, é um cara que vai otimizar pra caramba o tempo da companhia, a tomada de decisão. Já é um cargo que não existia. Ou seja, a história nos mostra que é uma repetição, logicamente, com todas as diferenças. Claro que existem diferenças, existem impactos diferentes, mas no final do dia... Velocidade, né? Velocidade é muito maior, mas no final do dia, a visão humana, se a gente olhar para trás e observar, ela sempre foi vital. Ela sempre foi vital. Ela vai continuar sendo vital, a visão humana. Agora a gente tem que se preparar para esse novo mundo. São outros tipos de atribuições, mas a visão humana permanece. Então, eu estava lendo um artigo da própria MIT falando que um dos cargos do futuro vão ser os céticos de IA. Olha que interessante. Nossa. A crítica, né, era um artigo crítico em relação a IA, de problemas que podem surgir, de decisões, é isso que a gente escuta de vieses. Mas qual é o profissional do futuro de IA? Né? E esse artigo falava que são os construtores de pontes, a gente citou mais cedo, os construtores de pontes que conseguem aliar, fazer um vínculo entre áreas de negócio, problemas, stakeholders e tecnologia, e os céticos em relação a IA, aquele que vai sempre desconfiar, porque isso é muito importante. A nossa geração, ela estudou de uma maneira tradicional, onde a gente não tinha uma única resposta, a gente tinha 5 respostas e analisava criticamente cada uma delas. Questionadora, tem essa característica. Tem essa característica. Sim. Agora, e a nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Será que ela vai fazer uma pergunta para uma IA, vai vir uma resposta e está tudo bem? É a única resposta que existe? Cadê a análise crítica? Cadê o cético de IA? Então, é um outro tipo de característica de profissão que vai nascer. Ou seja, o que a gente está chegando à conclusão aqui? Esse olhar humano é fundamental. Até mesmo, Leandro, lembrei de uma coisa, até mesmo para governar isso. Está sendo pouco falado isso. A governança que é necessário fazer dentro das companhias, do uso ético, correto, dentro das leis, sem vieses da inteligência artificial. Porque, caso contrário, a gente teve o Shadow IT. Você lembra disso? Sim, sim. Será que a gente não está prestes a ter, ou já está acontecendo o Shadow IA? E aí, de uma maneira muito mais drástica e muito mais perigosa, o que está saindo da nossa empresa de informação? E até porque está muito mais acessível, né? Quando você pega o Shadow IT, por exemplo, era de uma área, né? Teoricamente, porque você precisava de um conhecimento técnico muito forte. Agora, quando você pega a IA ela é democrática, né? Todo mundo consegue acessar e usar, né? Então, totalmente. Acho que tem um risco gigantesco isso. E as companhias vão ser cobradas, Leandro, de quê? De rastreabilidade Sim. disso, de auditorias. As auditorias já vão chegar. O que você está utilizando aí de ferramentas de IA? Como, quem, quando, o que você faz? Ou seja, seria de bom grado, por exemplo, não é o único caminho, mas é um dos caminhos, uma plataforma de inteligência artificial dentro da companhia. Você quer trabalhar com IA dentro da companhia? Você vai ter que acessar esse site aqui, vai ter que se logar, login e senha, eu vou pegar o seu perfil lá no AD, vou saber qual área você é, vou saber o que você pode acessar, o que você não pode acessar, vou ter rastreabilidade daquilo que você está fazendo ao longo do dia, vou ter controle de custos daquilo que você está fazendo. É outra coisa que pouca gente está ainda falando e que daqui a pouco vai explodir. O uso da IA, até mesmo no chat GPT, vamos tornar mais fácil o exemplo, ele é pago. Sim. É a tokenização. As grandes clouds das grandes big techs no mundo investiram bilhões para ter retorno financeiro. Não tenha dúvida que elas vão querer e vão buscar o retorno financeiro. E a tokenização, esse uso de tokens, de perguntas que a gente faz, é cobrado. Uhum. Então já tem casos N nos Estados Unidos de funcionários com liberdade dentro do escritório que gastaram da noite para o dia R$150 mil. Um funcionário gastou de uma noite para o dia R$150 mil, deixou um processo de um agente rodando, consumindo token, chegou uma conta no mês seguinte, mas 150 mil, quem foi? Ou seja, se você tiver essa plataforma, você também pode colocar ali dentro FinOps, por exemplo, que é um trabalho, outra profissão que não existia há pouco tempo. Sim. Quando a gente falou que criou outros problemas, a cloud, FinOps não existia. Sim. Ou seja, mas hoje já existem profissionais
que trabalham em cima disso. Então, você passa a ter ali dentro dessa plataforma controle de acesso, controle de uso, permissão, o que você fez, quais prompts você criou, quais agentes estão rodando, quem pode criar agente, quem não pode criar, bibliotecas de prompts já prontos para você não precisar reescrever a roda e já validados, biblioteca de agentes já prontos e já validados pela área de TI, que é aqui a informação que sai acessando ali a base da verdade, que nem a gente falou, você pode, ou seja, você coloca guarda-reios também nas respostas de IA, passa a ter rastreabilidade, controle de custos, que vai ser muito importante, a área financeira vai cobrar isso das empresas, né? Eu estava lendo um artigo ontem, e aí é um pouco de futurologia, mas eu acho que não vai muito longe não, eu acho que a gente está perto disso. Era uma simulação de uma entrevista de emprego. E aí o candidato falando o que ele já fez, e aí ele falando de automações, de savings. Não, ok, eu vou te fazer uma proposta aqui, ó. A sua proposta vai ser essa, salarial, mas nós vamos abater aqui da sua proposta salarial os tokens que você precisa usar para fazer isso tudo. Para fazer isso tudo, quanto você consome de token por? Era uma das perguntas da entrevista. Quanto você consome de token? Ou seja, vai vir na veia esse tipo de questionamento, sabe? E faz todo sentido, porque, querendo ou não, é um custo que você traz para o negócio, né? Então, não faz sentido assim, óbvio, né? Não parece tão distante, não parece tão, assim, um negócio absurdo quando a gente vê Não é. Vai ser comum isso. E é importante a empresa ter análise crítica disso, sabe? Sim. Porque vai entrar no custo. Então, aparentemente, você fez uma automação no back-office, eu vou ter um saving de 10. Será que é de 10 mesmo o save? Será que 8 não vão para a nuvem para rodar essa automação? Então você tem que ter esse tipo de cuidado, sabe? Esse tipo de maldade das coisas boas e das coisas não tão boas que a tecnologia também traz. Sempre trouxe. Historicamente, a tecnologia traz coisa boa e, infelizmente, traz coisas ruins que você tem que ter governança, auditoria, rastreabilidade. Por isso que esse olhar humano também vai nesse sentido. Não só no paciente, no médico, mas também no sentido de orquestrar e organizar o uso de IA dentro da companhia. Ou seja, olhar de negócio também, né? Olhar de negócio. Né? Ô, João, a gente conversou aqui sobre dados, né? Quando você trouxe o Data Hub, certo? A gente falou, você pensou um pouco aqui de governança, que, por sinal, eu acho que assim, já está mais do que batendo na porta e concordo contigo da sua visão de precisa, né, de olhar para isso, né, o quanto antes. E eu queria pensar um pouco também uma parte que eu acho muito importante, principalmente da liderança em si, né, quando a gente fala de inteligência artificial, que é a questão da cultura, né. E aí a cultura é uma palavra muito ampla quando a gente pensa, né, de negócio ali, né, dentro das organizações, mas falando de times, né, você é um líder, você, né, é um executivo aí, então você tem pessoas que você lidera. E você trouxe um exemplo muito legal também no início, assim, de você botar seu time para ir lá na linha de frente. É um time que extrapola as barreiras do que seria o back-office, né? Vamos dizer assim, não é back-office, é conexão com o cliente ali. Só que a gente está passando por um momento de mudança extrema, assim, né? Como é que está o seu olhar para a liderança de times, de equipe, dos seus liderados com relação a aceitar essa mudança, então ter uma cultura de aceitação dessas mudanças, de testes, enfim, e não a repulsa a essa mudança, assim. Queria escutar um pouco de você, assim, esses insights com relação a isso, assim. Bom, Leandro, isso é muito importante, né? Eu acho que isso já falamos bastante dessa questão do conhecimento de negócio, do conhecimento do cliente. Isso aí vai passar a ser pré-requisito, sabe, para o uso da tecnologia posteriormente. Então, isso a gente não pode abrir mão e é um drive que direcionador para todo o time. Outro ponto importante que a gente pode citar também é, com conhecimento de causa, de negócio, de dores, de clientes, você começa a ter o quê? Visões de oportunidades. E esse profissional que enxerga a oportunidade nesse conhecimento prévio, ele tem maior facilidade da aplicação da tecnologia. Então, ele vai trazer uma ideia de uma IA, de um agente, totalmente conectado ao plano estratégico da companhia, totalmente conectado a uma dor real que a gente vem passando hoje. Ele vai mostrar naturalmente, ele vai aparecer, ele vai mostrar aquela atividade que ele fez. E aquela atividade que ele fez vai começar a ser valorizada, altamente valorizada.
Ou seja, literalmente a fusão entre conhecimento de negócio, tecnologia, agora com IA cada vez mais simples, cada vez mais fácil da utilização, com um guarda-reios, mas que ele vai ter que se mostrar. Estava conversando com um colega semana passada, quando surgiu o Microsoft Office. Uhum. Você talvez vai lembrar disso. Lembro. Word, Excel, PowerPoint. Eu tenho essa carinha nova, mas eu lembro, tá brincando. Foi uma revolução na época. Pouca gente está lembrando disso. Foi uma revolução na época. E eu tive colegas na empresa que eu estava nessa época que foram promovidos porque sabiam fazer macro no Excel. Oh. Eu não sei se você vai lembrar disso. Os caras eram tratados na época. Como esse cara é inteligente pra caramba, esse cara é um gênio. Ele conseguiu fazer uma atividade, um Excel que eu demorava 2 dias, ele consegue fazer em 2 minutos. E ele era promovido, cara. Eu vi isso acontecer na minha frente. Eu falei, caramba, cara, o que está acontecendo? Ou seja, guardada as devidas proporções de exemplo, mas o profissional que mostrar um agente que ele criou, que conversa com o plano de negócio, que conversa com a estratégia, que conversa com dores e problemas de stakeholders que a gente tem, vai ser o cara que vai sobressair, eu não tenho dúvida disso. Então, se tiver algum tipo de redução, esse cara que se mostrou, esse cara que conseguiu fazer toda essa união, não. Esse cara vai ser um cara que eu falei, esse cara é importante pra gente. Olha Sim. que interessante, cara. Ele não é só a tecnologia que ele conhece, ele conseguiu atacar o problema certo. Que é a grande pergunta. Os dados existem para resolver problemas. E muitas vezes a gente esquece. Você citou no início pilotos que fracassam. São muitas vezes coisas básicas, erros básicos que são feitos. De ir muito pelo hype da tecnologia. Eu ia falar do hype aqui. Né? Sim. Você vai pelo hype e não no problema que você tem. Então, você não precisa implementar toda a tecnologia do mundo amanhã na sua empresa. Não, cara, calma. Conheça a cultura, conheça os problemas, conheça o plano estratégico, conheça as dores dos seus pares, navegue nas dores dos seus pares, traga soluções certeiras. Não tem dúvida que esse profissional vai ter lugar cativo durante muito tempo se ele agir com esse tipo de engajamento, de perfil, de prática. E, João, isso parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser falado várias e várias vezes, né? Porque talvez não seja o que não vou falar na grande maioria, mas o que a gente não vê que está sendo praticado com o uso principalmente da IA, né? Porque tem que ter esse olhar para o problema, o que eu quero resolver, tem que estar conectado de alguma forma, né? E não só simplesmente no hype. João, a gente está chegando já pro fim do episódio, infelizmente, porque queria pensar várias coisas a mais aí. Mas tem uma pergunta que a gente sempre faz, porque aqui a gente tem uma missão com o podcast de ajudar a nossa audiência, né, que são as lideranças, né, quem está à frente dessas temáticas, a sair do insight e passar para a decisão, né? Então, além de tudo isso que você trouxe para a gente, que já foi bastante coisa e muito legal. Qual seriam 2 ou 3 decisões assim que esse executivo, que essa liderança, quem está escutando a gente, tomaria na próxima semana, imediato mesmo assim, sabe? Para já gerar essa mudança, para já começar essa mudança. O que tem que ter esse olhar assim na próxima semana com relação a tudo isso que a gente falou assim? Perfeito. E novamente eu vou sair da tecnologia. Não, por favor, vou para soft skills. Ótimo. Que para mim continuará sendo o grande diferencial e o olhar humano em relação a isso tudo. Eu gosto muito de citar 3 coisas nessa sua pergunta. Comportamentais. Tá. Humildade, comunicação e ego. Eu acho que eu levaria amanhã para o escritório essas três necessidades que a gente tem hoje como líder, como executivo, de sempre estar querendo aprender, sempre estar aberto, ter a humildade de reconhecer que não sabe, ter a humildade de estudar. Isso é muito importante, nunca parar naquilo que você acha. Eu já domino esse ambiente é meu, eu não preciso provar mais nada para ninguém. A gente vê muitos profissionais assim. Todo mundo sabe a minha importância. Se eu sair, a empresa para. Pessoal, não existe, Leandro, não existe isso mais. Sim. Não existe isso mais. Então, a capacidade de olhar e se criticar. Esse assunto eu não domino. Quem conhece? Eu volto para a escola, eu vou para a internet, eu pergunto para um parceiro meu aqui da companhia. Eu preciso entender desse assunto. Então, a humildade corporativa é muito importante, sabe? O ego, que acho que vem junto com a humildade, né?
de reconhecer de que tudo que você fez até hoje não é suficiente para mais um mês na companhia. É um leão por dia, é um leão por dia. E a comunicação é essencial. E me preocupou muito na época da pandemia, todo mundo em home office, aquela falta de contato que a gente tem com os pares, com a equipe, isso é muito importante ter, sabe? A comunicação, coisas que a gente resolveria em 1 minuto, muitas vezes em home office exclusivos ali, 100% home office, muitas vezes você só vai resolver aquele problema em 2 meses, algo que em 1 minuto você poderia ter resolvido. Sim. É um exemplo de quebra de comunicação. Então, você tem que se lembrar disso, de comunicar bem com a pessoa certa, no meio correto, certificar que a sua mensagem foi bem interpretada. Isso é muito importante para poupar tempo, para a empresa ser mais ágil. Se todos se falassem, se todos se comunicassem, a empatia vem junto dessa comunicação, as coisas iam fluir de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, a gente ia sofrer menos no nosso dia a dia. Então, eu continuo acreditando nos aspectos pessoais de soft skills como primordiais para a gente continuar na nossa empreitada aí, junto com a tecnologia. Mas nunca a tecnologia em primeiro lugar. Excelente, excelente. Muito obrigado aí por trazer esses 3 pontos. João, antes da gente encerrar, a gente tem um kit agradecimento aqui para você, tá? Olha, caixa obrigado, meu cara. Tem um livro, é só abrir aí na frente. Livro é na frente mesmo. Na frente mesmo? Em mim aí. Isso. O livro é o que eu mais gosto, é o melhor presente que tem, cara. É o que eu mais gosto. Pode ser sincero. Não. Então você vai adorar. Com inteligência. A vida e o trabalho com IA. Eta Molik. Você vai adorar esse, com certeza absoluta. Muita gente é o melhor conversou presente aqui. Que tem. Que bom que você gostou. E sou fã do MIT, né? Gosto de estar todo ano, pelo menos uns 10 dias lá, para estar um refresh, um banho de loja, para voltar com ideias boas, que é sempre importante. Sou muito fã. Que bom. João, obrigado mais uma vez aí por ter participado, ter vindo, topado o convite, por todos esses insights, assim, eu acho que foi sensacional mesmo, tenho certeza absoluta que a audiência também gostou bastante, assim, de verdade mesmo, do fundo do coração, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, foi muito proveitoso, prazeroso para mim. Que bom, que bom. E aí a gente encerra, né, mais um episódio aí com esses insights sensacionais que a gente teve aqui do João. Continuem aí com a gente, tem mais episódios por vir, mais insights que vão ajudar vocês a saírem desses insights e partirem para a decisão. Muito obrigado e até a próxima.